Buenos días, bom dia, good morning. Bienvenidos a nuestro Bom dia, sejam bem-vindos ao nosso seminário de lançamento do Relatório Mundial sobre o Idadismo nas Américas. Muito obrigada por sua participação. Meu nome é Patrícia Morsch, eu sou assessora para envelhecimento saudável na OPAS e hoje eu sou moderadora deste evento, que tem por objetivo lançar o Relatório Mundial da ONU sobre o idadismo, que é um produto essencial para a campanha mundial contra o idadismo. Ele é um marco para prevenir e combater o idadismo. E o relatório resume as melhores evidências disponíveis, oferecendo também uma oportunidade para que as partes interessadas possam criar estratégias com base em evidências para reduzir esse tipo de discriminação. E antes de passar a palavra ao Dr. Henrique Vega, chefe de curso de vida saudável da OPAS, eu gostaria de passar algumas orientações e fazer algumas considerações para este seminário. O evento será transmitido em 3 idiomas: inglês, português e espanhol. Peço que verifiquem o idioma e escolham o idioma de sua preferência. Basta clicar no botão de interpretação na parte inferior da tela. É um ícone que tem a forma de um globo. Selecionem lá o idioma. Repetindo, a interpretação está na parte inferior da tela. no ícone em forma de globo. Esta sessão será gravada Esta sessão será gravada e depois será colocada na página de envelhecimento saudável e no canal do YouTube da OPAS, nos 3 idiomas. Esta sessão é informativa e não teremos uma parte para perguntas e respostas, mas os senhores podem usar o chat para conversar e também para obter mais informações, como a biografia completa dos apresentadores e outros links interessantes. Também podem fazer perguntas na seção de perguntas e respostas do Zoom, e essas perguntas vão ser respondidas durante o evento. Nós agora convidamos o Dr. Henrique Vega para que faça a abertura do evento. Bom dia, muito obrigado pela presença aqui hoje na Organização Pan-Americana da Saúde. É uma honra lançar hoje o relatório mundial sobre o idadismo. Sem dúvida, essa ferramenta é fundamental para um dos desafios fundamentais da nossa sociedade hoje em dia. Precisamos erradicar a discriminação por idade associada à idade. Essa discriminação por conta da idade está presente durante toda a vida das pessoas, ela aumenta com o passar dos anos, mas nenhuma fase da vida está livre dessa possível discriminação. E é por isso que essa visão do curso de vida nos convida a fazer essa erradicação dessa questão social que pode ocorrer em qualquer fase da vida. Para nós da organização é fundamental trabalhar em todos os setores da saúde e além da saúde, trabalhando com as agências da ONU, com o sistema interamericano, todos unidos para realizar esse trabalho de erradicação do problema. Sejam bem-vindos, temos um programa excelente, portanto, não vou tomar mais seu tempo e, mais uma vez, agradeço sua presença aqui hoje. Com a palavra, Patrícia. Muito obrigada, Dr. Vega. Para começar o programa, nós vamos ouvir reflexões sobre o idadismo, começando com o vídeo de Adam Bartolomeu, membro do grupo de jovens da OPAS para a saúde. Fernando, poderia mostrar o vídeo, por favor?
My name is Adam Bartholomew. Meu nome é Adam Bartolomeu, tenho 19 anos de idade, sou de Trinidad e Tobago. Eu comecei a trabalhar com saúde mental há alguns anos e eu entrei em 2021 no grupo da OPAS. E estou muito satisfeito por estar aqui hoje, agradeço a oportunidade de falar sobre idadismo. Idadismo é a discriminação com base na idade, que pode afetar pessoas de todas as idades. Eu nunca tive que enfrentar esse problema diretamente, mas eu já vi outras pessoas na minha Impact it has on. vida enfrentarem esse problema e eu conheço o impacto e também esse problema tem um impacto nos outros, inclusive em mim. Esse relatório sobre idadismo mostra que esse problema aumenta a solidão, o isolamento social e pode gerar depressão e ansiedade. Esse problema causado pelo idadismo pode afetar a o trabalho das pessoas, porque cria a impressão de que as pessoas não conseguem trabalhar, criando um círculo vicioso. A pergunta é: como podemos quebrar esse círculo vicioso? O relatório sugere 3 soluções. Primeiro, políticas e legislação. 2, intervenções educacionais. E 3, intervenções intergeracionais. E eu quero discutir cada uma dessas soluções e vou falar como elas são relevantes para mim, meu país e minha região. Primeiro, políticas e legislação. É impressionante que esse problema existe aqui no meu país. Nós temos uma aposentadoria obrigatória aos 60 anos de idade. Meu pai, por exemplo, que é piloto, não tem opção e vai precisar se aposentar em breve, enquanto que em outros países a idade é mais elevada. O que isso significa é que ele será afetado em sua renda e qualidade de vida, e sua família também. O diretor da minha escola, por exemplo, precisou sair ano passado porque fez 60 anos de idade. Ele era incrível e ajudava os alunos, mas por causa da idade, para a aposentadoria, 900 alunos perderam esse líder incrível. Isso teve um impacto em todas as nossas vidas. Então, o que afeta uma pessoa afeta todos os grupos associados. Por que que o meu pai, que é um ótimo piloto, por que o meu excelente professor precisam se aposentar? Eles têm a competência, mas esse é um idadismo legal, ou seja, as pessoas perdem a oportunidade de voar. Nós precisamos erradicar esse problema. Essa idade foi determinada há muito tempo, quando a situação era muito diferente. Trinidad and Então, Tobago, em Trinidad e Tobago, no Caribe, em todo o mundo, we are developing nós devemos considerar que as leis devem mudar, devem evoluir, para que todos que podem trabalhar possam continuar trabalhando. E isso vai gerar desenvolvimento econômico e nós sabemos que a força de trabalho tem um potencial, uma habilidade, um determinado porte, e tudo isso pode ser valorizado. Um estudo da OCDE mostra que onde há mais participação de idosos, nós temos uma situação em que eles podem contribuir com o seu conhecimento e experiência. Então, nós precisamos mudar essas leis. Ao falar de políticas e leis, devemos lembrar que, apesar das leis dos anos 60, que acabaram com o racismo legal nos Estados Unidos, nós continuamos vendo racismo entre indivíduos, o que significa que afrodescendentes ainda enfrentam discriminação. Da mesma maneira, mesmo que se acabarmos com o idadismo nas leis, não podemos esperar que isso acabe com o problema no nível individual. Mesmo depois de termos leis e políticas, algumas pessoas vão continuar tendo preconceitos e estereótipos que influenciam suas ações. Mas é importante acabar também com esses estereótipos e preconceitos. E aí que entra a segunda estratégia para erradicar o idadismo, com intervenções educacionais. Esse tema deve ser colocado nos currículos das escolas para que os alunos possam ter uma educação nesse sentido. Mas além da educação formal, deve haver também atividades informais usando mídia, inclusive mídias sociais. Em 2020, depois da morte do George Floyd nos Estados Unidos, nós vimos a utilização das mídias sociais para destacar o racismo que existe nos Estados Unidos. Isso afetou todo
o mundo, que passou a refletir sobre o racismo em seus países. E nos últimos anos, no meu país, as mídias sociais foram utilizadas para acompanhar a questão da violência de gênero no nosso país. Então, a mídia social é um grande poder que cria também uma grande responsabilidade. Nós temos essa responsabilidade ao usar Twitter, TikTok, Instagram, Facebook, para criar uma conscientização e sensibilizar as pessoas. Os jovens também precisam saber que o agismo afeta pessoas jovens e afeta os idosos também. Nós precisamos mudar isso e devemos trabalhar com a diversidade nas instituições. A promoção da diversidade não é só a inclusão de diferentes raças, etnias e gêneros e também contextos socioeconômicos, mas devemos considerar as idades. Cada faixa etária tem suas experiências e cada faixa etária tem uma perspectiva única em relação à vida. E devemos ter pessoas diferentes tomando decisões e as pessoas idosas e jovens devem ser ouvidas. Há muitos benefícios em oferecer empregos a jovens, por exemplo, que tendem a ter mais energia, e também há muitos benefícios em se ter pessoas mais velhas na equipe com sua experiência e conhecimento. Ninguém é bom em tudo, mas todo mundo é bom em alguma coisa. Então, não há uma maneira melhor do que aumentar o contato entre as gerações. Essa é a terceira estratégia que está no relatório. Nós temos que informar as pessoas que há vantagens em várias idades e que há habilidades entre os jovens e os idosos, e nós devemos também criar possibilidades de colaboração entre os mais jovens e mais velhos. No Caribe, nós temos uma cultura em que avós e netos têm relações muito próximas. Muitos moram juntos, inclusive, no Caribe. Nós conhecemos a experiência e o conhecimento dos mais velhos, mas seria excelente também poder sair dessa situação em que só vemos as pessoas mais velhas como fontes de conhecimento e passemos a ver essas pessoas como pessoas ativas que querem trabalhar também. Eu estou ainda me educando e eu estou também mudando os meus conceitos. Eu espero que na minha vida eu não tenha que enfrentar o idadismo. Espero poder sempre poder fazer o que eu amo. Nós devemos individualmente considerar como nós podemos ter preconceitos contra os mais jovens e os mais velhos. E esse relatório procura criar um mundo para todas as idades. Muito obrigado. O segundo vídeo representa a perspectiva dos idosos. Nós vamos ouvir a doutora Marta Pelais, assessora de envelhecimento saudável da OPAS e membro da Associação de Ex-Funcionários da OPAS-OMS. Ela é ex-assessora da OPAS. A intérprete se corrige. Como uma pessoa idosa, eu gostaria de falar sobre estereótipos e idadismo implícito e como esse fenômeno explícito também nos afeta. Nós podemos mudar os aspectos explícitos com leis, políticas e de outras maneiras. Nós vamos examinar isso nesse webinário. Mas os estereótipos implícitos só podem ser modificados com a mudança das percepções, atitudes e comportamentos. Isso é difícil, mas a saúde pública tem muita experiência com essas campanhas de mudança de percepção, atitude e comportamentos relacionados à saúde. E o idadismo é um comportamento que realmente afeta a nossa saúde. Mas essa campanha precisa começar com os nossos próprios preconceitos. Nós precisamos verificar esses estereótipos com relação às pessoas, comunidades. Precisamos criar um movimento parecido com o movimento Me Too, eu também. Todos nós precisamos olhar para isso e dizer, eu já fiz isso, eu já vivenciei isso. Eu estou aqui mostrando uma foto com a minha mãe.
Essa questão é muito pessoal para mim. A minha mãe tinha um caderninho onde ela escrevia o que estava sentindo. Depois da sua morte, eu achei esse caderninho e eu vi que ela havia escrito o seguinte: ela se fez uma pergunta: o que é a coisa mais difícil para uma pessoa acima dos 90 anos de idade? E ela respondeu, ela mesma respondeu: ser entendida pelos jovens. Nós que já ultrapassamos os 90 anos de idade, somos antiquados, não temos mais sabedoria de acordo com eles. E eu fiquei muito surpresa, porque ela convivia muito com os netos e bisnetos, nós a considerávamos uma matriarca e nunca imaginei que havia essa diferença entre o papel que ela queria ter na família e o comportamento da família em relação a ela. Isso foi realmente uma surpresa para mim. Então eu me perguntei: fomos condescendentes, será? Será que a tratávamos como alguém que só precisava de cuidados e que não podia dar, oferecer cuidados? Ela era amada, mas talvez ela não fosse mais considerada. Não queríamos mais ouvir os conselhos dela, nem a deixávamos participar das decisões, talvez. E agora que eu estou chegando nos 80 anos, eu entendo muito bem o que ela disse. Então, em memória da minha mãe, eu gostaria de falar sobre o idadismo implícito, que tem um impacto no bem-estar das pessoas. Então, o que que é o idadismo implícito? É um estereótipo implícito. E isso não acontece só com os idosos, isso acontece com mulheres por causa do sexo, acontece com minorias raciais e etnias, e também acontece com aqueles que se identificam como a comunidade LGBTQ. Muitos não nos consideraríamos machistas, racistas, homofóbicos, mas ainda assim nós temos estereótipos que são aceitos pela cultura e que nós internalizamos em nossas vidas e nós agimos com base nesses estereótipos mesmo sem ter consciência. Então vou dar alguns exemplos do que eu acho que é idadismo implícito. Quando eu me disse, por exemplo, eu não posso mais viajar, eu não quero mais ficar longe de casa. Na verdade, o que eu estou me dizendo é que eu sou muito velha, velha demais para viajar. Ou alguém me diz, quando eu visito a minha avó, eu não falo sobre os meus problemas com ela, porque eu não quero preocupá-la. Então, o que eu estou dizendo é que a minha avó é muito velha para entender. São estereótipos que prejudicam, que diminuem o mundo da pessoa idosa. Eu vou reiterar aqui. Quando a idade é a base da percepção da vitalidade, da atividade da pessoa, nesse caso, eu estou usando a idade para definir o que a pessoa pode fazer. Isso é um idadismo implícito. Quando eu percebo a idade como um fator para determinar a autonomia da pessoa, eu estou tirando dessa pessoa a possibilidade de ter uma continuidade na sua identidade. Quando eu aceito que uma pessoa não pode mais aproveitar a vida por causa da idade, ela não tem mais convivência com as pessoas por causa da idade, eu estou ah, agindo com esse preconceito. E como mudamos isso? As atitudes podem mudar, mas devemos identificar o que precisa ser mudado. Então alguém diz: "Você está ótima, nem parece que tem 80 anos", ou "Veja só, ela ainda consegue andar uma maratona, é incrível para a idade dela". E quando dizemos: "Eu não sou velha, eu tenho uma juventude acumulada", por exemplo, "eu ainda posso aproveitar a minha vida". Bom, o que está implícito em tudo isso é que ser velho é não funcionar mais, é não ter uma boa aparência, a terceira idade significa que não dá mais para aproveitar a vida, tudo isso está implícito. E quando as pessoas dizem: "A vida não tem idades", é sério? Tudo tem idade.
ter 80 anos é parte da minha identidade. A minha vida tem uma identidade. Eu tenho 79, 80, 85 anos, não importa. Isso é parte do que eu sou. Então, o idadismo implícito retira essa realidade da pessoa. Bom, vamos fazer um teste, um autoteste aqui. Se a idade define o que a pessoa pode fazer, isso significa que há idadismo. Se a idade é um fator para definir a autonomia de uma pessoa idosa, isso significa que há idadismo. Se consideramos a idade para determinar o tipo de socialização que a pessoa precisa ter, então estaríamos agindo com idadismo. Então, vamos nos testar e pensar sobre como agimos. Não podemos deixar que os outros nos vejam pela lente de estereótipos. A dignidade não tem idade. Eu espero que esse seja um movimento para a nossa década. O idadismo implícito é discriminatório. Então, devemos lutar para ter justiça no curso de vida. E o curso de vida inclui aqueles que têm 100 anos ou mais. Quando os órgãos da saúde não investem na promoção de um envelhecimento saudável com base em evidências, com programas, quando não fazemos isso, não há justiça. Quando a ciência não inclui esse grupo de pessoas, não há justiça. Quando as escolas de medicina formam médicos sem nenhum treinamento em geriatria, não há justiça. Então, eu vou agora concluir com um dos meus autores favoritos, uma das autoras favoritas, que é a erradicação do idadismo exige confrontar o inimigo interno. E os idosos, as sociedades, as instituições e os órgãos de saúde pública devem participar dessa batalha. Vamos fazer isso. A nossa vida depende disso. Nós devemos chamar a atenção para esse preconceito e a nossa missão é erradicar o idadismo. É a missão de todos nós. Muchas gracias, Marta. Muito obrigada, Marta e Adam, por compartilharem suas experiências e perspectivas. Agora, vamos seguir o programa e tenho a satisfação de apresentar Carolina Holmes, minha colega, para falar sobre a perspectiva do curso de vida e o idadismo. Com a palavra, Carolina. Muito obrigada, Patrícia. Esse tema do idadismo, como já foi dito por Adam e doutora Pelais, é um tema muito importante hoje no mundo. Desde o momento em que nascemos, nós começamos a envelhecer, nós esquecemos disso. A palavra envelhecimento não é ser velho, faz parte de um processo. É a passagem do tempo. Envelhecer é um processo complexo que gera trajetórias de saúde bastante variadas. Nós temos em nossas trajetórias vários eventos que nos dão capacidade ou nos tiram capacidades. Nós temos que considerar ambientes e políticas estabelecidas pelo sistema de saúde, e nesses caminhos também nós vemos que há formas de discriminação que marcam nossas trajetórias e que nos influenciam até mesmo antes de nascermos, mas que afetam também outras gerações, como foi explicado muito bem nos vídeos. Quando envelhecemos, nós sentimos o impacto da diferença dessas experiências. Isso gera resultados positivos ou negativos, de médio ou longo prazo. No último século, graças aos avanços na saúde pública, nós pudemos ampliar a expectativa de vida. Esse foi um grande progresso nesse período de tempo. Nós aumentamos quase 30 anos em um século. Mas nos últimos anos de vida,
Ou melhor, essa expansão aconteceu não só no fim da vida, mas também em outras fases da vida. A adolescência mais longa também, por exemplo, e há um desenvolvimento social e tecnológico também. Então, o mundo está em constante transição. E essas transições são demográficas, sociais, epidemiológicas e também tecnológicas. Elas estão sempre modelando cenários onde nós vivemos e onde praticamos a nossa saúde pública. Nós, da OPAS, definimos o conceito de curso de vida como essa relação dinâmica entre as experiências na vida, os resultados de saúde e os mecanismos como essas influências negativas e positivas influenciam a vida humana e o desenvolvimento social. Isso tem repercussão sobre os resultados de saúde. Essa definição mostra muito bem essas mudanças, transições, o efeito do tempo na trajetória de vida e em todas as esferas. Quando falamos de saúde, estamos falando de saúde como um recurso que é construído e que não é inato. Aumentar a saúde implica proteger, minimizar riscos, mas também construir, manter saúde, criando um bom ambiente para que todos os indivíduos, ao longo do curso de vida, possam não só sobreviver, mas prosperar e se transformar positivamente, colocando em prática estratégias e colaborações com outros setores, também integrando prestação de serviços, programas com o objetivo de melhorar a saúde das pessoas e das comunidades ao longo do curso de sua vida. Entender o desenvolvimento e a perda de capacidade durante a vida é muito importante para definir as prioridades. Independentemente do curso da vida em que a pessoa esteja, é possível intervir para aumentar, manter e proteger a capacidade intrínseca. Dessa forma, a trajetória da saúde será muito melhor, permitindo com que indivíduos e comunidades possam ter um envelhecimento saudável. O que seja feito ou deixe de ser feito na primeira metade da vida terá repercussões na vida à frente. Saúde, bem-estar físico e mental da pessoa está influenciada por determinantes amplos da saúde. E esses determinantes são fatores sociais, econômicos, ambientais, fatores de risco que mostram a vida real da população. Isso precisa de modelos e intervenções que vão além de evitar a doença. O enfoque de curso de vida enfatiza os períodos cruciais da vida, as transições e os momentos em que grandes diferenças podem ser marcadas na reconstrução da saúde e do bem-estar. Nesse contexto, estamos sendo testemunhas da estrutura familiar da sociedade que mudou, as 5 gerações vivendo simultaneamente, cada geração com motivações, decisões tomadas sobre a saúde de maneira diferente, mas com uma influência muito clara entre gerações. A maioria das gerações que coexistem conhecem a tecnologia, mas não todas a consideram seu centro de formação principal. O acesso à informação, então, e a forma em que a saúde é adquirida vai variando de geração em geração. Por essas diferenças tão marcadas, é difícil para o formulador de política e tomador de decisões ter um enfoque único para todos. A demanda de atenção médica de qualidade e acesso à saúde transcende as gerações. As características e preferências devem ser consideradas ao desenhar intervenções, comunicações e serviços de saúde. No relatório global sobre discriminação, a discriminação por idade tem a ver com estereótipos, como pensamos, preconceitos, como nos sentimos, e discriminação, como agimos, dirigidos às pessoas em função da idade. Oferecemos provas no sentido que a visão do envelhecimento, que inclui os construtos que representam os conceitos dos indivíduos sobre o processo de envelhecimento. As pessoas mais velhas, a velhice em geral, começam cedo na vida e têm uma influência no comportamento das pessoas de maior idade. As pessoas jovens, como as mais velhas,
sofrem discriminação por idade, que tem formas diferentes durante a vida. A discriminação por idade nos jovens funciona como um viés de corte e não de períodos de vida. Apesar de que a juventude, como período de vida, é vista de maneira mais favorável que a fase posterior, os mais velhos têm estereótipos desfavoráveis devido às suas diferenças em termos de geração. A pesquisa mostra que os estereótipos negativos para os adultos jovens incluem a noção de que são muito mimados, são muito progressistas, não têm experiência e não podem tomar conta de si mesmos. Esses estereótipos contra os mais jovens estão na mente dos mais velhos e esses vieses podem criar problemas econômicos afetando gerações futuras na medida em que os jovens crescem. Outros exemplos são leis e políticas que não consideram a madurez crescente dos adolescentes e reforçam a estigmatização. Isso também inclui uma estigmação geral, como a saúde sexual, saúde mental, e ser jovem significa superar obstáculos que dificultam o caminho do jovem em direção à autonomia. Na medida em que a sociedade vive mais, é importante entender como funcionam os estereótipos e preconceitos com diferentes faixas etárias, os mais jovens e os mais velhos, que isso leva a fraturas. No contexto multigeracional, em sociedades com estruturas complexas, é indispensável ter consciência das diferentes formas de discriminação, incluindo gênero, raça e idade, que é o assunto que nos reúne hoje. Isso pode surgir em qualquer momento durante a vida da pessoa, durante a infância, durante a juventude e a idade adulta. Lamentavelmente, a discriminação por idade é mais tolerada nas nossas sociedades que outras formas de discriminação. É frequente e as consequências podem ser graves. O grupo demográfico que é o centro do debate são pessoas mais velhas, mas apesar de que enfrentam obstáculos diariamente na sociedade, no mercado de trabalho em evolução, a discriminação por idade cobre todo o curso da vida. Essas percepções têm influência durante toda a vida, afetando o comportamento dos jovens em relação aos mais velhos e vice-versa, e também quando se tornam modelos para o processo de envelhecimento, o que influi na saúde e no bem-estar mais tarde durante a vida. Esse é um estudo feito sobre os estereótipos relacionados com a idade entre crianças. Foi pedido às crianças que falassem as primeiras 5 palavras que conseguissem pensar quando pensavam em alguém mais velhos. O vermelho são palavras negativas, o verde são positivas e azul neutro. O tamanho da palavra é a frequência. Quanto mais citada, maior o tamanho. Nas respostas das crianças, mais velho, elderly, é a palavra mais citada. Depois, avó e depois avô. Para os pais, como vemos aqui, a palavra mais frequente foi solidão, casa de velhos, doença. As palavras mais frequentes dos pais são diferentes dos filhos, mas havia algumas positivas, como experiência, avó e sabedorias. Das 614 palavras, 47% foram positivas e 42% foram negativas. A percentagem de palavras positivas em crianças foi 47%, mas as palavras negativas foi um pouco superior ao resultado das crianças, que aqui foi 42%. Queria mostrar esse estudo porque é importante sublinhar que as opiniões sobre envelhecimento e a autopercepção do envelhecimento e os estereótipos da idade continuam se desenvolvendo durante a vida. As ideias que uma pessoa tem sobre seu envelhecimento e o envelhecimento em geral influem no seu comportamento em direção aos mais velhos e ao seu próprio envelhecimento real. As opiniões sobre envelhecimento são importantes na adolescência e na idade adulta.
Muitos estudos demonstraram que a visão negativa do envelhecimento está relacionado com piores resultados de saúde. Mais tarde, sugerindo que os adultos jovens que associam o envelhecimento com um deterioro físico poderiam passar por um impacto negativo na sua própria saúde quando adultos. E baseado na visão do envelhecimento dos adultos jovens que afeta seu comportamento em relação aos mais velhos e é a base dos autoestereótipos do envelhecimento, é importante para entender em profundidade o desenvolvimento da visão sobre o envelhecimento dos jovens. Os estudos foram centrados na existência e características da visão do envelhecimento na infância, adolescência e primeira maturidade e contato intergeracional como fator relevante. Pouco sabemos da família como contexto para o desenvolvimento desta visão sobre envelhecimento mais cedo. As pessoas têm vidas mais longas e essa tendência afetará todos os aspectos da sociedade, incluindo o mercado de trabalho, financeiro, demanda por bens e serviços, educação, habitação, saúde, atenção a longo prazo, proteção social e outros como estruturas familiares e laços entre gerações. O mundo continua passando por mudanças sem precedentes na estrutura da idade da população, na proporção e número de pessoas mais idosas que vem crescendo rapidamente. Os adultos mais jovens de hoje são a primeira geração que será mais pobre que gerações anteriores, e os adultos mais jovens serão superados em números por aqueles que são mais velhos. O envelhecimento é visto como uma carga adicional para a sociedade. O desafio de satisfazer a demanda crescente de pensões e saúde de longo prazo e a visão negativa dos adultos jovens, os millennials e a geração Z, tem implicações para a estabilidade econômica de gerações mais jovens. Historicamente, os trabalhadores mais jovens têm mais probabilidade de ser afetados por uma recessão econômica, tendência refletida nos impactos econômicos da pandemia. As pessoas mais velhas contribuem de maneira significativa com a sociedade e a economia, como podem ver aqui no slide. A pandemia enfatizou a vulnerabilidade física e social de gerações mais velhas e expôs a fragilidade dos sistemas da saúde para apoiar aos mais velhos e aos mais jovens e considerar suas necessidades. Temos que trabalhar para que a sociedade tenha a capacidade e os recursos suficientes para satisfazer essas demandas, que tornaram-se num desafio central. E para concluir, há muitos desafios no nosso trabalho. Um deles é continuar enfatizando que o centro das ações deve ser a pessoa, e pensando no tempo, no conhecimento, no seu contexto, que é acumulado com o tempo, e não é específico no trabalho relacionado com doença. É importante ter uma reciprocidade entre gerações, precisando reestruturar programas para alinhá-los com uma perspectiva mais intergeracional, com o indivíduo como centro das ações e parte de uma rede que está vinculada com comunidade. O enfoque de curso de vida dá as ferramentas para superar atitudes negativas em relação ao envelhecimento. A prática intergeracional é uma forma de fechar as lacunas e diminuir a discriminação por idade. O enfoque deve ser construir, melhorar a saúde e bem-estar durante toda a vida. Este enfoque é uma nova visão da saúde, mudando a forma em que vemos a saúde. A saúde é um recurso que não é inato, é uma capacidade construída. Esse conceito de saúde deve ser tangível e devemos poder medi-lo. Temos que ter indicadores para medir essa geração de capacidade. Também vamos entender melhor como são perpetuadas as desigualdades sociais que são transmitidas e abordar essas desigualdades durante a vida, como mitigá-las entre gerações. As intervenções na saúde têm que ir além da doença, com enfoque longitudinal, multissetorial, integral nos serviços de saúde. Finalmente, muito importante, políticas e legislação devem proteger as pessoas contra a discriminação por idade e favorecer a igualdade dos direitos para todos. Obrigada.
Obrigado, Carolina, pela excelente apresentação, que abre o espaço para entender os impactos do idadismo durante a vida e começar o diálogo sobre a importância de ter uma campanha para lutar contra o idadismo. Para apresentar o relatório e a campanha, agora tenho o prazer de apresentar a Officer, que é da Unidade de Mudanças Demográficas da OMS. Alana tem a palavra. Muito obrigada, Patrícia. Ela é diretora da Unidade Demográfica de Mudança e da Envelhecimento Saudável. É um prazer estar aqui. Eu gostaria de reflexionar, de refletir, e talvez seja possível falar no chat sobre a experiência do idadismo. E eu estou interessada em saber se alguns dos todos sentiram que são jovens demais ou velhos demais para ser ou fazer alguma coisa. Todos, alguém sofreu idadismo? Idadismo é uma das primeiras principais características com gênero e raça que nós vemos nas pessoas quando interagimos com eles, e é um dos aspectos principais com os quais categorizamos as pessoas. O idadismo, no relatório mundial sobre idadismo, é a forma em que nós pensamos, ou seja, estereótipo, como sentimos preconceito e como agimos discriminação em relação a outros e nós mesmos baseado na idade. Isso começa cedo e é reforçado com o tempo. Crianças de 4 anos de idade conhecem esses estereótipos, esses preconceitos, e veem nos seus livrinhos de histórias, na televisão, no mídia e através das culturas familiares. E como ouvimos, esses estereótipos são internalizados e guiam nossos sentimentos, nossos comportamentos em relação a pessoas de idades diferentes, mas também em relação a nós mesmos. O idadismo afeta as pessoas de todas as idades. E também existe em quase todos os aspectos das nossas vidas, nas nossas instituições, nas nossas relações, em nós mesmos. Mas, como ouvimos, tem formas diferentes durante a vida. Por exemplo, pensar que as pessoas mais velhas são um peso na sociedade é um exemplo de um estereótipo que desconta as contribuições feitas pelas pessoas mais velhas. Ter temor quando ver um grupo de jovens juntos é também um preconceito do idadismo. Adam deu 2 exemplos: não poder trabalhar pela idade por causa de ter que se aposentar obrigatoriamente ou não conseguir emprego ou cuidado de saúde é considerado discriminação. E a pandemia expôs o idadismo, mostrando quão comum é na nossa sociedade. A idade cronológica foi o único critério algum dos critérios para distanciamento social, não desagregando as pessoas em base à idade, não coletar dados em lares de anciãos são formas de discriminação. Usar a idade cronológica como critério único para alocar recursos, incluindo ventiladores ou centros de cuidados intensivos, são exemplos de idadismo. Entendemos que a idade pode ser importante se há uma chance de sobrevida menor com a idade avançada, mas não deve ser o único critério. Há outros que são características pertinentes para a tomada de decisões. Então, o idadismo não tem lugar na distribuição de recursos. O relatório sobre idadismo mostrou que está em todos os lugares. 1 de cada 2 pessoas, a metade da população do mundo, tem
atitudes idadistas moderadas ou altas em relação aos mais velhos e muito maior em países de ingressos baixos. É muito mais provável ter idadismo contra os mais velhos se você é jovem, se é homem, se tem medo de morrer e é menos educado. É provável que sofra o idadismo se é mais velho, se precisa de cuidados ou está recebendo cuidados e se vive num país onde a expectativa de vida é mais baixa ou trabalha em setores como a hospitalidade, por exemplo. Os mais jovens sobre eles temos menos dados. Só temos dados dos mais jovens na Europa, ali temos dados de todas as faixas etárias. E entre os jovens, a taxa mais alta de idadismo, com os jovens, de fato, que relatam mais discriminação que outras faixas etárias. Ser jovem e mulher significa que tem mais probabilidade de sofrer idadismo. A pergunta é muito prevalente, mas causa dano? Sim, causa dano e custa muito. O idadismo está associado com a morte mais precoce, com depressão, com solidão, assumir riscos maiores, fumar, beber e com uma qualidade de vida pior. Mas o idadismo não só afeta os indivíduos, também limita nossa capacidade de nos beneficiar da contribuição dos mais jovens e dos mais velhos, erosiona a solidariedade entre gerações e tem consequências econômicas muito sérias para os indivíduos, para a sociedade, com um custo de milhões para a sociedade. Então, o idadismo causa muito danos e exacerba outras formas de desvantagens relacionadas ao sexo, discapacidade e raça. No entanto, a mensagem do relatório é positiva e é muito otimista. É possível lutar contra o idadismo. Adam falou das 3 estratégias que funcionam. 3 estratégias para lutar contra o idadismo: política e leis, atividades educacionais e intervenções intergeneracionais. Se olhamos estas em maior detalhe para entender por que funcionam. A política e a lei podem ver a discriminação e desigualdade baseada na idade e proteger os direitos humanos de todos, em todos os lugares. Pode reduzir ou eliminar o idadismo contra qualquer faixa etária. Mecanismos diferentes são utilizados para implementar e monitorar políticas e leis, incluindo agências de direitos humanos, tribunais, defensores de direitos humanos e diferentes agências. E ter esses mecanismos para monitorar a desigualdade na lei é muito importante. A segunda intervenção são atividades educacionais. Isso inclui instrução que transmite informação, conhecimento, capacidades e atividades para melhorar a empatia através da dramatização, simulação e realidade virtual. Essas são das intervenções mais efetivas para reduzir o idadismo contra os mais velhos. E nós não sabemos se são efetivas entre os mais jovens. E a última intervenção é intergeneracional. O objetivo é promover interação entre diferentes gerações e são efetivas para reduzir o idadismo contra os mais velhos, prometedoras para os mais jovens e, idealmente, se os países podem implementar as 3 estratégias ao mesmo tempo, políticas, educação e atividades intergeneracionais, os resultados são mais efetivos. Mesmo implementação de educação e intervenções intergeneracionais tem uma efetividade mais alta.
Então, o relatório sugere que há um caminho à frente e que todos podemos e devemos fazer alguma coisa para lutar contra o idadismo. Temos que implementar e aumentar em escala as 3 estratégias baseadas em evidência para evitar e responder o idadismo, melhorar dados e pesquisas para entender melhor o idadismo, como reduzi-lo e sobretudo com os mais jovens e em países de ingressos menores. E temos que mudar a atitude para criar uma narrativa mais positiva. Vejam a mudança que aconteceu entre mulheres na última década. Para concluir, então, o idadismo afeta a todos. Está em todos os lugares, é muito negativo, com impactos muito sérios na nossa saúde, bem-estar e nas nossas economias. Podemos lutar contra ele, isso é positivo, e todos temos um papel tentando eliminá-lo, e o relatório mostra o que podemos fazer. Então, gostaríamos que sejam parte desse movimento para criar um mundo sem idadismo. Muito obrigado. Muito obrigada, Alana, por estar conosco hoje e por sua excelente apresentação com tanta informação sobre idadismo. Isso está disponível no relatório. Quero convidar a todos a que leiam o relatório e vejam o link em inglês, espanhol e português, que ficará disponibilizado no nosso chat. Obrigado, Alana. Entendemos que o idadismo pode afetar a qualquer pessoa em qualquer idade, como disse a Carolina, a Alana, e com as experiências que compartilhamos através dos vídeos do Adam e da Marta. Mas hoje queremos falar do idadismo em relação aos mais velhos e fazer um apelo à ação para que esse assunto seja incluído na década do envelhecimento saudável, um movimento global colaborativo com o objetivo de melhorar a vida das pessoas mais velhas, suas famílias e suas comunidades. Um dos âmbitos de ação da década é mudar a forma em que pensamos, sentimos e agimos em relação à idade e ao envelhecimento. Porque apesar das numerosas contribuições das pessoas mais velhas na sociedade e da sua grande diversidade, as atitudes negativas são comuns em todas as sociedades. Poucas vezes questionam-se e são muito negativas para a saúde e o bem-estar das pessoas mais velhas, como vimos nas apresentações anteriores. A luta contra os estereotipos negativos, os preconceitos e discriminação deve ser parte integral de todas as ações desenvolvidas durante a década. E, ao mesmo tempo, devemos realizar outras atividades para entender de maneira mais positiva e realista a idade, o envelhecimento e ter sociedades que possam integrar todas as idades. Temos muitos comentários no chat sobre a importância da integração intergeneracional, a visão positiva da idade e envelhecimento. Então, seguindo nosso seminário, vamos ouvir uma apresentação sobre as 3 estratégias apresentadas no relatório para lutar contra o idadismo mencionadas pelo Adam e apresentadas pela Alana. Para começar, vou dar a palavra à senhora Flor Murillo, do Ministério da Saúde de Costa Rica, que apresentará a experiência do seu país nas políticas e leis com enfoque em pessoas mais velhas. Flor, estou aqui, muito obrigada, Patrícia, bom dia a todos, é um prazer estar aqui com todos. Vamos começar falando sobre políticas e leis e a Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos das Pessoas Mais Velhas, um instrumento jurídico que nos ajudará a colocar em prática ações para trabalhar em relação ao idadismo.
As pessoas, Delfina, pode passar o slide. As pessoas mais velhas temos direitos, e esses direitos têm que ser respeitados e praticados em cada um dos países. Não é suficiente tê-los, mas é necessário praticá-los. Igualdade, integração, autonomia, todos esses direitos são e devem ser respeitados em cada um dos países. Por isso, foi criada a Convenção dos Direitos Humanos para as Pessoas Mais Velhas, e esse passo dado com a Convenção Interamericana foi muito importante para os países. Por quê? Próximo slide. Porque temos direitos humanos e na Costa Rica estão na Constituição, nas leis, e que foi criada com o marco jurídico, com a Convenção Interamericana, que foi criada em 2016, e na Costa Rica, em 2017, essa convenção foi ratificada. A Costa Rica já ratificou 13 tratados de direitos humanos, e eu falarei disso hoje. Essa é a vantagem de ter esse arcabouço jurídico, resultado de indicadores sociais e a longa trajetória democrática do nosso governo na Costa Rica, o que terá ecos positivos em todas as ações relacionadas com atenção, prevenção, promoção da saúde para as pessoas mais velhas e tudo aquilo relacionado com seus direitos como pessoas. A Costa Rica criou uma legislação e nós nos baseamos no curso de vida. O curso de vida deve ser visto como uma maneira de trabalhar e de realizar ações. E a legislação deve estar enfocada no curso de vida. E Costa Rica tem uma legislação robusta nesse sentido. Podemos ver aqui as leis. Uma das mais importantes é a Lei Integral para os Idosos. Essa lei fala da igualdade de oportunidades, vida digna, participação ativa nas políticas e a permanência das pessoas no seu núcleo familiar comunitário e também participação para todas as pessoas, a promoção do atendimento integral, institucional, nós vamos ver isso depois, e também fala de programas e serviços que também mencionarei. Nós temos também outras leis no país, como a Carta de São José, a Lei contra a Violência Doméstica. São leis para a população idosa, que tem a ver com cuidados, impostos, abrigos para pessoas em situação de abandono. Estamos perto de assinar, de passar uma lei sobre moradia para idosos. Há também leis que mencionam mães e pais de criança, não só biológicos, mas outros. E qual é a importância de termos uma legislação tão robusta como esta da Costa Rica? Vamos falar sobre isso. Essa legislação permite que a Costa Rica possa traduzir tudo isso em um salto na proteção da população. E nós vemos isso nos direitos humanos. Nós, quando tivermos resolvido a questão dos direitos humanos, passaremos ao Estado social e nós não podemos ficar só lá na legislação, nós temos que passar à implementação e depois chegar a programas sociais. Então, a lei precisa ser criada, precisamos da convenção, mas nós temos também que trabalhar com programas sociais para que tudo isso seja traduzido para a população durante seu curso de vida.
E isso envolve crianças, pessoas com deficiência, mulheres, jovens migrantes e idosos, que é o nosso tema mais importante agora. Essa lei se converte em programas sociais, mas para isso precisamos de dinheiro, financiamento. Para tanto, a Costa Rica elaborou alguns programas por meio de leis, e essas leis não têm a ver com o regime de contribuição. Há um regime não contributivo de pensões, há também uma instituição nacional para as mulheres e há um Conselho Nacional para o Idoso. E eu vou explicar um programa muito importante. Esse programa é um programa de rede de atendimento progressivo. Ele tem a ver com políticas e estratégias na área da proteção social. Ele ajuda a manter a pessoa no seu ambiente e considera as necessidades, os interesses das pessoas e faz uma articulação com a rede. Há 55 redes de cuidado em Costa Rica, com uma cobertura de 14 mil pessoas que estão abaixo da linha da pobreza. Esse é um dos programas sociais que vem daquelas leis que eu acabo de mencionar. No âmbito da convenção, nós temos que atender ao que é pedido pela convenção: emprego, recreação, uso de tecnologia e etc. São todas áreas cobertas pela convenção e tudo isso precisa virar uma resposta. E essa resposta deve ser institucional e social. E deve haver participação local, regional e nacional. Como fizemos isso na Costa Rica? Vamos falar sobre um caso agora. Resposta em saúde. É uma atenção integral em saúde com programas de promoção, prevenção, cura e reabilitação. E nós falamos também do aspecto familiar e comunitário. Há também um trabalho que deve ser feito com relação à dependência funcional. Temos um longo percurso aqui na área de dependência. Estamos elaborando agora um Sistema Nacional de Cuidados e também a questão da criação dos serviços de geriatria. É preciso promover ações na área da saúde, desenvolver programas de educação, de capacitação, de credenciamento e garantir um orçamento para tudo isso. Então, precisamos de processos de também longo prazo e médio prazo e precisamos formular políticas públicas. Temos uma rede de serviços em saúde em todo o país, nas 5 regiões. Nós temos 1.043 equipes básicas de saúde, chamadas EBAIS. Temos também 2 hospitais nacionais, 7 periféricos, 6 hospitais especializados, 63 clínicas do primeiro nível de atenção e 6 clínicas de atenção secundária. Essa é a resposta na área da saúde no país. Para os idosos, há um Hospital Nacional de Geriatria e Gerontologia, chamado Raul Blanco Cervantes. Ele existe desde 1976 e ele faz um trabalho magnífico com profissionais destacados. Eles trabalham com processos educacionais, também fortalecem a especialização em geriatria. É um centro especializado para idosos e eles atendem 300 mil pessoas e eles têm especialistas em geriatria. A Caixa Costarricense de Seguro Social é a reguladora de todos os serviços de saúde. Esse órgão criou uma política importantíssima, chamada Política Institucional para a Atenção Integral do Idoso. Há nela uma série de propostas que cobre todos os níveis de atenção primária, secundária e
e isso está integrado com a Rede Nacional de Serviços de Saúde. Nós também temos o Conselho Nacional para o Idoso, o CONAPAN. Atualmente, a presidência executiva está mudando, o novo diretor é o Dr. Roman, que é neurologista, ele trabalha com Alzheimer e com outros tipos de demência. A resposta nos centros de atenção, o acesso a um lar substituto, outras alternativas de atenção para aqueles que precisam de cuidados. Bom, essas são ações de caráter privado que são administradas com recursos públicos. Muitas vezes são mulheres que cuidam. Nós temos 93 lares e 66 hospitais dia para aquelas pessoas que precisem por diferentes motivos. Quando, por exemplo, não há possibilidade dessas pessoas ficarem no seu lar e serem cuidadas no seu próprio domicílio. Com relação à moradia, é importante que esses programas estão voltados para idosos que não têm famílias. Lá eles podem criar um núcleo familiar e são para pessoas independentes que podem viver sozinhas. Há juros preferenciais para empréstimos ou quando a pessoa está abaixo da linha da pobreza, o Estado pode proporcionar essa moradia para as pessoas. Com relação aos benefícios, há uma série de benefícios oferecidos pela lei. Isso tem a ver com gratuidade no transporte público, e isso ocorre para o transporte terrestre, marítimo, aéreo. Eu também mencionaria entretenimento, hotéis, descontos em consultórios, hospitais, clínicas, descontos para medicamentos e também, como eu já mencionei, a questão da moradia. E com relação ao transporte público, como isso funciona? A lei menciona que isso é financiado pela contribuição das pessoas e assim elas podem viajar gratuitamente. Há uma resposta também relacionada ao emprego e à educação. Esse tema, emprego, não é fácil. Em um país que tem idadismo, não resolvemos esse problema, há uma grande discriminação nessa área. E também temos a resposta na área de educação, são programas especializados, temos programas culturais, temos também acesso a faculdades, facilidades para estudar, igualdade de oportunidades para os mais pobres por meio do instituto específico, mas nós sabemos que há discriminação no emprego, e não somente para os acima dos 65, já aos 40 anos começa esse processo discriminatório. Um tema relacionado à recreação, aqui os governos locais trabalham nessa área para que os idosos em suas comunidades tenham uma maneira de se distrair, de participar da sociedade, e há também uma política do bom tratamento, que é manter infraestrutura adequada com atendimento preferencial em entidades públicas e privadas. Isso é cumprido? Sim, mas às vezes as filas são mais longas
nos caixas preferenciais, por exemplo, de um banco. Então, o bom tratamento é importante, as pessoas devem sentir que são importantes quando procuram esses serviços. Há uma série de comissões, uma das mais importantes que nós temos é a Comissão Nacional de Envelhecimento e Saúde, e ela cuida do cumprimento das metas da Estratégia Nacional. Há uma importantíssima que tem a ver com acesso à justiça por parte dos idosos, que é a Comissão de Acesso à Justiça, e também esse foi um grande passo para o país. E há um tratamento preferencial em todos os processos judiciais que envolvem idosos. Há também um fórum de análise de políticas públicas para idosos, que é muito importante. Ele foi exemplo em vários ambientes devido à sua relevância no cumprimento dos direitos dos idosos. E há 2 anos trabalhamos com o sistema de cuidado no nível nacional e que trabalha com as prioridades de cuidados para os mais vulneráveis. E é o Instituto Misto de Ajuda Social que faz a administração disso. Desculpe interromper, mas eu queria dizer que você tem 1 minuto. Sim, falta só este slide. E a resposta durante a emergência de Covid foi relacionada à vacinação, também ao trabalho social e sanitário para atender os idosos. Isso tem a ver com os direitos e com a legislação que eu acabo de mencionar. Seria tudo. Muito obrigada, Patrícia, Delfina, por terem me ajudado com a apresentação. Obrigada por sua apresentação. Da Universidade Católica de Pelotas, do Brasil, para falar sobre estratégias educacionais, também com enfoque nas pessoas idosas. Perfeito, muito obrigado, Patrícia. Bom dia a todos. Gostaria, inicialmente, de parabenizar as autoridades e os colegas que realizaram as apresentações até o momento. Foram ótimas apresentações e agradeço muito o convite também e a oportunidade de participar desse evento tão importante e apresentar um pouco da nossa estratégia, né? Um pouco das nossas experiências na universidade. E estou aqui, né, representando a nossa equipe do Núcleo de Saúde da Pessoa Idosa da Universidade Católica de Pelotas. Então, gostaria também de parabenizar os meus colegas pelo trabalho e de estar aqui representando a nossa equipe. Meu nome, então, é Daniel Chu da Silva, eu sou atualmente coordenador da Residência Integrada Multiprofissional em Saúde do Idoso e também do projeto Universidade Aberta da Maturidade, que eu vou trazer um pouco da nossa experiência nesse projeto de extensão. E esse projeto ele é vinculado ao nosso Centro de Extensão e Atenção à Terceira Idade, que é o C3. Inicialmente, então, vou fazer uma breve apresentação da Universidade Católica. Ela se localiza no sul do país, aqui no Brasil, né, no Rio Grande do Sul. Ela se trata de uma instituição de caráter comunitário, com mais de 60 anos de história, que visa ações educacionais de caráter social. E essas instituições universitárias, né, comunitárias, como a Universidade Católica, elas têm como objetivo a educação e os serviços sociais para a contribuição com a melhoria da qualidade de vida da sociedade. Em seguida, eu vou apresentar para vocês o nosso C3. O C3 ele é o Centro de Extensão e Atenção à Terceira Idade. Ele foi criado em 1990, ele faz parte da estrutura da Universidade Católica. Ele é um centro de extensão que contribui para a transformação da realidade dos idosos e também no reconhecimento do seu papel como cidadão. Essas duas fotos que estão presentes aqui no slide são de eventos promovidos pelo próprio C3 ao longo dos anos. Um é um baile, outro é um bazar dos produtos que são produzidos, né, dentro das oficinas no C3, todos eles organizados pelo público, pelos integrantes do C3. E, historicamente, nós possuímos uma consolidada e exitosa dinâmica de funcionamento, né? E possuímos, inclusive, uma estrutura física bem ampla para a realização dessas atividades.
Pode passar. O C3, então, ele é um centro promotor de cultura, cidadania e saúde, que contribui para o bem-estar integral de seus participantes. São realizadas dentro do nosso centro de extensão oficinas, grupos, rodas de conversa, eventos culturais e artísticos. Aqui nós temos 2 fotos de participação dos nossos integrantes. A foto de cima foi um evento que o nosso grupo de dança cigana participou e foi premiado, inclusive, aqui na região. E a foto abaixo é o grupo de canto participando da Fena Doce, que é a Feira Nacional do Doce aqui de Pelotas, no ano de 2010. Então, são as atividades que os próprios grupos do C3 participam e estão presentes. Também temos bazares, palestras, destinadas ao público idoso. A nossa estrutura física, como eu citei anteriormente, nós temos uma sede, né? É interessante, desculpa, que essa sede seja junto com o Instituto de Menores do Antônio Zátera, aqui em Pelotas, que é um instituto que recebe crianças. Então, nós temos dentro da mesma estrutura física, dentro do mesmo prédio, na verdade, crianças e idosos, e cada vez mais nós tentamos estimular essa interação entre esses 2 públicos. Claro que o C3 ele teve uma reestruturação recentemente, daqui a pouco eu vou falar sobre ela. Desde essa reestruturação, nós tentamos fazer atividades integradas. A proposta dentro das nossas estratégias educacionais são de maior interação entre as gerações também. Porém, isso foi um pouco dificultado, né, durante o período da pandemia, nessa questão específica com o Instituto de Menores. Porém, agora, com o retorno das atividades presenciais, nós já estamos propondo estratégias integrando esses 2 públicos, né, que estão em um mesmo prédio. Dentro da nossa estrutura física, nós temos aqui 2 fotos para demonstrar as salas. Nós temos salas amplas para atividade física, para atividades em grupo, também salas semelhantes às salas de aula. Nessa foto à direita a gente pode ver com classes e tudo mais. Essa já foi uma oficina realizada nesse ano. E dentro da estrutura temos cozinha também, e outras banheiros, enfim, a estrutura é bem ampla. Mas, para além da estrutura física, né, nós sabemos todos os problemas que a pandemia trouxe, né, mas nós vimos nesse momento, a partir do começo do distanciamento social, no ano de 2020, uma oportunidade, né? Nós conseguimos expandir o C3 de uma maneira diferente. Até esse ponto, as atividades no C3 eram realizadas quase que todas, né, dentro da estrutura física que nós temos. No entanto, essa oportunidade nos fez aprimorar uma nova forma de promoção e educação em saúde, que é através do uso do Google Meet. Acabamos utilizando este recurso para não deixar o nosso público sem as atividades que são propostas pelo C3, que são ofertadas, né? Então, nós começamos a ofertar essas atividades de modo remoto. Também conseguimos auxiliar no desenvolvimento tecnológico dos integrantes do C3. Já existia oficinas, né, voltadas para informática e outras áreas. No entanto, nós conseguimos trabalhar e hoje os nossos integrantes do C3, eles conversam entre si, eles fazem videochamadas, eles estão muito mais entendendo como que a tecnologia pode auxiliar no dia a dia, né, não só para as atividades do C3. Então, isso foi muito bom para o nosso público. Além de ter melhorado a nossa estratégia enquanto C3, e mesmo com o retorno das atividades físicas que nós estamos tendo nesse ano, nós não vamos parar de fazer atividades online também, de modo remoto, até porque a gente conseguiu ampliar o alcance. Retornar só um momentinho. Nós pudemos ampliar o alcance do nosso centro de extensão, para pessoas que antes não conseguiam se deslocar até a nossa estrutura física. Nossa estrutura se localiza em um bairro, e nem todas as pessoas da cidade conseguiam se deslocar facilmente. Nosso público, apesar de já, em 2020, nós já temos cerca de 150 pessoas participando do centro de extensão, como integrantes das oficinas, a maior parte do público era daquele bairro. Hoje, com o uso da modalidade remota, nós estamos conseguindo alcançar bem mais pessoas dentro de Pelotas e região. E essa atividade ela foi importantíssima, né, para reduzir o impacto do distanciamento social para o público idoso.
No ano de 2020, como eu disse, o C3 ele já existe desde 1990, porém, recentemente, né, em 2020, nós passamos por uma reestruturação. E essa reestruturação vem bem ao encontro do que está sendo debatido nesse evento, né, nesse dia. Essa reestruturação, ela teve como objetivo ampliar a aproximação do C3, que tem um papel importantíssimo na comunidade, dos cursos de graduação da universidade. O nosso foco era buscar e ampliar, de fato, a interação entre diferentes pessoas, entre diferentes gerações, diferentes momentos em processos formativos também. Nós temos participação atualmente de alunos, né, ingressantes na universidade, de alunos em períodos já mais próximos da formatura, de residentes, de professores, de profissionais, do público idoso. Então, nós temos uma série de pessoas de diferentes idades e de diferentes formações participando atualmente desse processo de reestruturação do C3. E esse processo ele foi desenvolvido a partir de um programa de extensão, que hoje engloba 4 projetos. Se puder dar um clique, os 4 projetos vão aparecer, certo? Nós temos aqui a Universidade Aberta da Maturidade, que é nela que eu vou dar o foco na minha fala. Porém, nós temos outros 3 projetos, que são Cuidado e Autoestima, o Ambulatório Multiprofissional de Geriatria, esse é mais voltado à parte assistencial, e o projeto Vivendo e Aprendendo, que além do público idoso das unidades básicas de saúde, ele também atua com profissionais dessas unidades. Pode passar. A UAME, então, né, que é o nosso projeto de extensão que brilha os nossos olhos, né? Inclusive fizemos um logo junto com os integrantes, os idosos integrantes do C3. A UAME, que é a nossa Universidade Aberta da Maturidade, ela se inspirou em outras, nos inspiramos em outras experiências, inclusive agradeço bastante a parceria com a professora doutora Cláudia Agem, da UAP, da Universidade Aberta para as Pessoas Idosas, da Unifesp, São Paulo, que foi uma parceira muito grande nesse processo de criação da UAME. Inclusive, ela deu a primeira aula inaugural, foi convidada para a nossa primeira aula inaugural. A UAME, então, é um dos 4 projetos de extensão que faz parte do nosso programa do C3. Ela teve início no ano de 2021 e visou garantir o acesso a diversas áreas que estão em conformidade com o Estatuto do Idoso aqui do Brasil, que é a questão da educação permanente continuada, a socialização, promoção da saúde, desenvolvimento da cidadania e protagonismo dos participantes com 60 anos ou mais. Falando brevemente da proposta curricular, né, do percurso pedagógico que nós temos dentro da Universidade Aberta da Maturidade, ela é uma formação de 2 anos de duração, que acolhe em torno de 15 a 20 alunos por ano. Por que essa diferença, né? Nós ainda estamos vendo com o retorno presencial quantos que nós vamos manter, mas temos recebido 20 alunos por ano. É destinado a pessoas com 60 anos ou mais. Aqui é importante destacar que aqui no Brasil é considerado pessoa idosa, né, a partir dos 60 anos. O percurso pedagógico da UAME ele é próprio, então nós temos uma estrutura curricular própria, né, proposta feita exatamente para a UAME. Ela é coordenada e conduzida por uma equipe de professores, de profissionais, residentes e acadêmicos extensionistas de todas as áreas, né? Nós temos um foco maior de pessoas da área da saúde, porém, nós temos participação também de professores de outras áreas e de alunos também. E todas as atividades da UAME levam em consideração a realidade e as vivências da pessoa idosa, incluindo aspectos artísticos, sociais, de direitos científicos, éticos e também estéticos. Nós temos no nosso percurso pedagógico, então, a divisão de disciplinas por ano, certo? No primeiro ano, nós temos essas 3 disciplinas. São saúde e autonomia, direitos e cidadania e amadurecimento artístico. Elas trabalham os temas específicos e em cada encontro são realizados debates e a gente traz convidados, a gente traz pessoas especialistas, né, em suas áreas para discutir. A disciplina de saúde e autonomia ela tem um foco muito grande na promoção da qualidade de vida e autonomia da população idosa. Direito e cidadania, a ideia é promover conhecimento sobre os direitos civis, políticos e sociais aos sujeitos participantes. Inclusive, a gente tem alguns participantes que fazem parte do Conselho do Idoso dentro do município aqui de Pelotas.
e amadurecimento artístico, o objetivo é propiciar que questões sobre o amadurecimento humano possam ter ecos transformadores no bem-estar, no protagonismo e nas relações e criatividade dos participantes. Aí, no segundo ano, nós temos outras 3 disciplinas, né, que é a disciplina do idoso contemporâneo, prevenção e saúde na maturidade, e uma terceira, que é uma disciplina criada e desenvolvida junto aos residentes da Residência Integrada Multiprofissional em Saúde do Idoso. Essa disciplina ela visa integrar, né, o nosso público do C3 ao que ocorre nas nossas unidades básicas de saúde e de estratégia de saúde da família. Então, a proposta é criada, basicamente, a partir dos diálogos entre os residentes e os idosos, com o intuito de, primeiro, promover debate e criar estratégias também para atuar nessas comunidades. Então, tentar dar um retorno para esses locais. Pode passar. Só que, além disso, né, para além do C3, todas essas atividades que a gente está falando são para os nossos alunos. Tudo bem que essa última disciplina, eu citei que o intuito é dar um retorno à comunidade. Mas a gente tem atividades que são para além do C3, que são para que se pense, né, estratégias para melhorar a qualidade de vida e que se pense junto aos alunos da UAMI, junto a todos os envolvidos no processo, no percurso pedagógico da UAMI, em estratégias para melhorar a qualidade de vida do restante da comunidade idosa do município e da região. Nós temos 2 projetos propostos, que é o projeto Integrador e o projeto Trilhas, Trilhando a Extensão Universitária. O projeto Integrador ele é desenvolvido pela turma no seu primeiro ano da UAMI, e ele é um projeto prático de promoção à saúde ou de desenvolvimento sociocultural para o público idoso, além do C3. A turma, basicamente, é dividida em grupo, né, e propõe uma ação para o público idoso além do C3, baseada nos conceitos explorados nos diferentes eixos temáticos ali, nas diferentes disciplinas, né, nos assuntos abordados, na experiência prévia de cada um e na integração dos saberes. E como esse projeto ele é realizado? A partir, inicialmente, de um olhar atento para a realidade, cada um dos alunos é instigado a olhar para a sua realidade, olhar para a realidade de pessoas próximas no seu local de vida, né, a sua família, e identificar possíveis problemas dentro dos seus contextos. Após um debate, né, dentro do grupo, esse grupo deve selecionar um dos problemas, claro que visando situações em que se é possível propor uma ação, né, isso é bem trabalhado pelos professores nesse meio do caminho. Lógico que muitas coisas vão exigir mudanças de legislação, como estávamos falando até agora há pouco, mas a gente visa aqui ações que podem ser de aprendizagem se em grupo, né, se elabora uma proposta de ação para essa problemática. Como que a gente consegue agir sobre ela? Além do projeto integrador, nós criamos também o projeto Trilhas, que visa uma maior aproximação da UAMI, dos integrantes da UAMI, com outras atividades da Universidade Católica, outras atividades de extensão da Universidade Católica. Por isso, Trilhando a Extensão Universitária. Prevê, basicamente, a inserção dos alunos da UAMI em atividades acadêmicas da UCPEL, a partir da participação efetiva. Os nossos alunos eles fazem parte de outros projetos de extensão em suas atividades, independente da área que esse projeto seja. Os objetivos dessa proposta é a integração C3 do CPEL. Por muitos anos, o C3 ele foi importante, ele promoveu todas as suas atividades, mas de uma maneira um tanto quanto longe, né? Um tanto quanto desarticulada, talvez até, com outras atividades da Universidade Católica. Agora, o que a gente está fazendo desde essa reestruturação é justamente aproximar a comunidade acadêmica e a sociedade das atividades do C3. Então, um dos objetivos é essa integração. Outro dos objetivos é a interação intergeracional. Nós temos pessoas de todas as idades e de todas as áreas também fazendo parte desses projetos. A maioria dos projetos escolhidos para fazer parte da proposta do projeto Trilhas são projetos multiprofissionais para aumentar essa diversidade, né, de interação. Também interação com a comunidade acadêmica, como eu já disse, e ampliar o conhecimento do C3 e dar um retorno à comunidade.
Mas como será realizado esse projeto Trilhas? No primeiro momento, fizemos um debate, uma discussão com os nossos alunos remotamente, né? Foi feito por conta da pandemia, e apresentamos todos os projetos de extensão que existem dentro da Universidade Católica, basicamente, e conversamos sobre eles. E selecionamos alguns desses projetos para uma conversa mais próxima com os coordenadores. Os coordenadores, então, eles são convidados a vir participar de uma atividade no C3 e apresentar a sua proposta, apresentar o seu projeto. Cada um dos alunos, ele então é inserido, né? Podem ser em duplas ou individualmente mesmo, de modo a compor o projeto durante um tempo, certo? E sempre nos encontros da UAME, esses alunos compartilham as suas experiências no projeto de extensão. Nós temos momentos específicos para esse compartilhamento e é feito um debate com o grupo. Então, nós temos pessoas que estão em diferentes projetos de extensão, apresentando a sua experiência e debatendo como que está sendo a sua participação. E cada um desses alunos, né, que estão participando do projeto Trilhas tem um orientador dentro da nossa equipe do C3. Mas como funcionam basicamente as nossas atividades, né? A gente tem a preocupação de não fazer um currículo muito extenso, muito complicado também, né? Então, a gente tem atividades que ocorrem alternadamente. Frequentemente, a gente rediscute isso, né? Nós não gostamos de coisas engessadas, tanto o currículo quanto o modo como as atividades são desenvolvidas, a frequência com que as atividades são desenvolvidas, são conversadas com o público integrante do C3 frequentemente. Nós temos uma atividade toda sexta-feira à tarde, que é feita de maneira remota, que a gente chama Sala de Visitas, em que basicamente é esse grupo, e ele é aberto para todos os integrantes, que avalia as atividades e que reestrutura as atividades do C3. Atualmente, o nosso quadro, ele ocorre... o nosso quadro de atividades, ela é toda quarta-feira à tarde, nas atividades específicas da UAME, certo? Lembrando que o C3 ele tem as suas oficinas próprias ocorrendo todos os dias, mas as atividades da UAME, elas ocorrem toda quarta-feira, intercalando as disciplinas e o encontro dos projetos, integrador do projeto Trilhas. E, como critério avaliativo, a gente avalia a frequência e a participação dos alunos nas atividades, e a gente tem também o próprio desenvolvimento desses dois projetos, né? O projeto integrador, ele tem dois momentos. Ele tem um momento de elaboração da proposta e depois de apresentação do produto final, né? E o projeto Trilhas, ele tem todo esse acompanhamento mensal que é feito e a roda de debate que é feita entre os alunos. Daniel, desculpa interromper, mas se tu puder ir finalizando mais um minutinho, perfeito, porque já estamos bastante avançados no tempo. Obrigada. Perfeito, sem problemas. Então, para finalizar, queria apresentar aqui para vocês os projetos integradores que foram realizados no ano passado pela turma, né? Nós tivemos 2 cartilhas baseadas em problemas que esses grupos identificados que foram criadas, e uma delas é o que Pelotas tem a oferecer para o público idoso, viver melhor. Então, um problema identificado pelo próprio grupo de idosos e elaborado por eles. Foram 3 projetos da UAME que foram realizados. E gostaria só de destacar agora, no final, que além... Próximo slide, rapidamente. Que todo ano nós temos também um evento da Jornada Multiprofissional em Saúde do Idoso, que é realizado na Semana do Idoso, junto com a Residência Multiprofissional. Esse evento ele é transmitido via YouTube, ele tem participação efetiva dos nossos integrantes do C3 também. Então, convido a todos, se quiserem nos seguir nas redes sociais, @C3, o CEPEL, a nossa rede social, lá nós temos e aqui também tem o @jornada C3 o CEPEL, que pode direcionar para as palestras e atividades que foram desenvolvidas na jornada multiprofissional, mas é mais um momento aqui de integração entre o nosso público do C3, nesse caso com os residentes e a comunidade acadêmica. Então, essas são, de maneira geral, as atividades que são desenvolvidas dentro do nosso núcleo da pessoa idosa. Nós tivemos também resumos que foram escritos por alunos, que eu trouxe aqui ao final, mas, dado o tempo, vamos encerrar por aqui. Acho que já deu para apresentar um pouco da nossa experiência e agradeço bastante a oportunidade. Espero que tenha podido contribuir com a questão das estratégias educacionais dentro da proposta, né, do combate ao idadismo. Obrigado. Muito obrigada, Daniel.
And now I have the pleasure to E introduce agora eu tenho a satisfação de apresentar Mayoshi Moses, que fará a última intervenção sobre atividades intergeracionais. Bom dia, é uma satisfação estar aqui hoje para o lançamento do relatório mundial sobre idadismo da OPAS. Lidar com esse problema é essencial para que possamos criar um mundo mais equitativo e justo e para que as pessoas vivam vidas mais longas, saudáveis e satisfatórias. Fico muito feliz por ter essa oportunidade de falar sobre a experiência da Fundação AARP e para que possamos reduzir os problemas enfrentados na sociedade pelos idosos. Eu vou começar falando sobre a nossa experiência na Fundação. Nós somos um programa voluntário baseado na comunidade para treinar pessoas acima de 50 anos de idade para que sejam tutores para crianças de até terceira série. Nós servimos 9.000 alunos e trabalhamos com 2.300 voluntários. E nós trabalhamos com alunos que estão aprendendo a ler e escrever e estão com dificuldades. A nossa divisão de experiência é um exemplo impressionante e ajuda os alunos, ajuda também os idosos e criam laços intergeracionais. O nosso programa faz a diferença na vida das crianças. Nossa pesquisa mostra que, ao participar do nosso programa, 65% dos alunos melhoram a sua alfabetização e mais de um terço chegam ao nível em que devem estar na sua série. E as crianças que vivem na pobreza têm uma chance 3 vezes maior de abandonar as escolas do que em comparação com os alunos mais abastados. Então, esse programa ajuda essas crianças no sucesso acadêmico para que elas possam terminar a secundária, inclusive ir para outros níveis de ensino. A criança está no centro do programa e os alunos acabam tendo muita atenção dos seus tutores e criando um relacionamento muito afetuoso, e isso é muito importante para o programa. Os nossos alunos demonstram empatia por outros, e esse é um elemento fundamental no combate ao idadismo. Os alunos ganham muito com essas aulas que são oferecidas por nossos voluntários, mas os voluntários também ganham muito. Eles falam muito sobre os benefícios, e isso é importante em relação ao isolamento social que é sofrido por muitos idosos. Gita Sethi, por exemplo, de Buffalo, Nova York, disse que os dias em que ela se voluntaria são os dias mais felizes da semana dela. Ela adora se sentir como parte da família e ela ajuda as crianças a superarem os obstáculos. Nós recebemos vários relatos e nós temos informações também que comprovam que nossos voluntários têm redes sociais mais amplas, têm menos sintomas de depressão e têm muita vontade de contribuir para o desenvolvimento dos outros. Os tutores também aumentam sua compreensão cultural a respeito de outras culturas, porque eles têm acesso a alunos de ambientes diferentes. Por exemplo, um homem idoso branco trabalhou com uma menina hispânica e ela mencionou um personagem de um filme que ela adorava. Quando ele ouviu isso, ele foi no Netflix e assistiu o filme para que pudesse entender melhor a menina. E foi assim que ele conseguiu criar um laço mais forte com a menina e ele conseguiu ter um entendimento melhor do seu mundo. Então, essa experiência dessa pessoa, ela ocorreu também em muitos outros lugares durante a pandemia, porque agora nós temos essa janela online para o mundo das pessoas. Isso ajuda a entender como os alunos vivem, como eles se relacionam com os pais, com os irmãos e como esses alunos fazem o seu dever de casa. Os laços criados com os alunos duram
até depois que o programa termina. Robert Rouse, um bombeiro aposentado, ensinava um menino de Washington e ele comprou livros do Angry Birds para o menino porque o menino adorava esses livros. Quando as aulas acabaram, porque a criança passou para a 4ª série, esse menino continuou visitando o Robert, porque se sentia tão próximo dele. Sempre que ele aparecia, ele vinha com um livro do Angry Bird. E o Robert oferecia o livro para o menino e a criança ficava sempre muito animada. Então, esses laços duram para além das aulas. E eu tenho a certeza de que esses laços de afeto também vão muito além. E eu tenho certeza que isso tem um impacto também nas mentes dessas crianças. Embora esse programa não tenha sido elaborado como um programa de combate ao idadismo, nós vemos pelo relatório que esse tipo de programa é muito efetivo. Um elemento que torna esse tipo de intervenção bem-sucedida é o fato de esses programas criarem essas ligações emocionais. Robert Rouse, por exemplo, percebeu essa ligação entre alunos e tutores e o quanto eles ficam felizes em se encontrar. E o fato de que os tutores oferecem pelo menos 15 horas por semana ajuda a criar um relacionamento que é muito benéfico para os alunos. Outro elemento do relatório é que as intervenções anti-idadismo enfatizam metas compartilhadas. Então, há metas para os alunos para cada semana e eles trabalham nesse sentido. O relatório mostra que grupos pequenos são mais efetivos para acabar com o idadismo e atividades que são bem elaboradas, bem estruturadas, elas funcionam melhor. O nosso programa é um programa para pequenos grupos, com um tutor trabalhando com uma criança, e esse programa se enquadra perfeitamente no que o relatório diz. E com base na nossa pesquisa, nós devemos também combater idadismo entre jovens. Vamos considerar, por exemplo, o que foi feito com alunos universitários. A Universidade de Rhode Island tinha um programa para alunos ensinarem capacidades digitais para idosos. E isso teve um impacto nas atitudes e percepções. Esses jovens demonstraram interesse em continuar trabalhando com idosos em outras fases da carreira. E há alunos de sociologia e idosos que também trabalham juntos e que ajudam a mudar conceitos e suposições que as pessoas têm sobre os idosos. Que aprendemos desses esforços para ter um futuro sem idadismos? Há muitos caminhos prometedores. Esses programas da AARP demonstraram que relações estreitas com adultos, idosos e mais jovens criam empatia. As memórias do cuidado dos mais velhos duram muito mais do que os cursos, fazem com que a influência entre no futuro e estamos criando agora nosso curso virtual para complementar o modelo pessoal. No futuro, os tutores poderão ensinar virtualmente para que toda criança tenha uma relação com o adulto centrado no seu sucesso. Isso vai identificar e melhorar o entendimento entre gerações, entre culturas do programa. A pesquisa entre universitários mostra que o custo é relativamente baixo e as intervenções podem ser adotadas em muitas universidades como parte de uma estratégia para reduzir o idadismo. Foi dito que o preconceito é filho da ignorância. A boa notícia é que ao expor
crianças e jovens aos mais velhos de maneira intencional e benéfica pode reduzir os estereótipos, os erros de conceito e nos quais é baseado o idadismo. Com vontade política, determinação, conhecimento, como vimos hoje, estamos encaminhados para fazer isso. Quero deixar um vídeo sobre nossa experiência para que veja um pouquinho o que nós fazemos. Eu sou Sky, eu sou Carlos, eu sou Penny e o meu sonho é ser um cientista. Eu quero ser veterinária e meu sonho é ajudá-los a chegar aos seus sonhos. A última menininha quer escrever um livro. A Fundação RP apoia as crianças. Quero ler livros de ciências sobre tigres. Eu quero escrever sobre a minha avó. Eu quero falar dos meus amigos. Isso para mim é um sonho tornado realidade. Um programa que me abriu os olhos, vendo como uma coisa simples pode mudar vidas. Foi tão bom ajudar essas crianças e não entendem como me ajudaram. Isto me permitiu entrar no mundo deles 2 vezes por semana e é incrível. O meu sonho é uma comunidade de muitos trabalhando juntos. E esse sonho pode tornar-se realidade. Muito obrigada. Queremos agradecer aos colegas do painel. Eu sou Henrique. Patrícia teve um problema com a internet. Então, ela está tentando se reconectar. Foram exemplos muito importantes de como a política de participação e apresentação de ações para lutar contra o idadismo em todas as formas pode ser combatida com as 3 estratégias colocadas no Relatório Mundial da Saúde e Envelhecimento. Com isso, então, a Patrícia ia dizer as palavras finais, mas eu quero agradecer pela sua participação. As apresentações foram todas muito importantes, muito boas, e eu acho que são bons exemplos para iniciar o processo de uso sistemático do Relatório Mundial contra o Idadismo, que hoje é uma ferramenta que todos podemos utilizar. O Relatório Mundial contra o Idadismo está na nossa página da OMS. Não só o relatório completo, temos também o resumo executivo e temos uma caixa de ferramentas para trabalhar nesses assuntos. Agradecemos a todos pela oportunidade de tê-los aqui conosco e os convidamos a que este seja um reinício, um reforço do trabalho que durante muitos anos desenvolvemos na região das Américas nesse processo e tomara cheguemos ao 2030 tendo desenvolvido ações fundamentais para poder erradicar a discriminação baseada na idade em todas as formas. Muito obrigada. E até breve. Obrigada, doutor Vega. Peço desculpas, eu fiquei sem internet. Para concluir, quero chamar a doutor Francisco. Eu acho que ele não está aqui. Eu vejo ele. Está aqui. Boa tarde, colegas. Bom dia, na realidade. Obrigado outra vez. E quero reiterar o que o Dr. Vega disse aos painelistas, representantes da OPS e OMS, pelas suas experiências, reflexões na luta contra o idadismo na região das Américas. Essa é uma iniciativa muito importante, porque não
apenas está alinhada e alimenta a campanha mundial das Nações Unidas contra o idadismo, e por isso este é um assunto que toca todas as idades, não só as pessoas mais velhas. E a única coisa que eu queria dizer é que o idadismo pode ser sofrido por qualquer pessoa a qualquer idade, mas os efeitos nas pessoas mais velhas são muito importantes e a década do envelhecimento saudável é um excelente quadro para avançar com ações concretas na luta contra o idadismo, porque as sociedades mais justas, mais equitativas com as pessoas mais velhas, são sociedades mais justas e equitativas com todos. Obrigada pela sua participação e vamos continuar trabalhando juntos para acabar com esse flagelo do idadismo. Muito obrigada. Obrigada, doutor. Obrigada a todos os panelistas, participantes, por estarem conosco hoje. Obrigada. Obrigada a Deus.